Olá! Dando continuidade ao estudo da transformada Z, vamos passar agora à estabilidade de sistemas discretos. Bem, a estabilidade de um sistema linear discreto invariante no tempo, ela pode ser analisada segundo os critérios Bibo e o critério assintótico. É o mesmo tipo de análise dos sistemas contínuos. A estabilidade Bibo, né, nós podemos analisá-la a partir dos polos da função de transferência do sistema, ou seja, o h de z, isso é o análogo da análise no domínio do tempo que nós tínhamos utilizando a resposta ao impulso h de n. Da mesma forma, a estabilidade assintótica ela pode ser determinada a partir das raízes do polinômio q de z, o análogo lá do q de e com o operador e sendo o operador avanço. Bem, o sistema ele vai ser biboestável se todos os polos de H de Z estão no interior do círculo unitário. Caso contrário, o sistema é biboinstável, né? Lembre-se que há uma correspondência entre o eixo dos sistemas contínuos e o círculo unitário lá nos sistemas discretos. Então, se tiver todos os polos no interior do círculo unitário, o sistema ele vai ser biboestável. Já a estabilidade assintótica, ela vai ser determinada a partir das raízes de P de Z ou a partir dos polos de H de Z, né? Isso aí se o P de Z e o Q de Z não possuírem fatores em comuns. Isso pode acontecer, né? Nós já vimos em exemplos na análise contínua com a transformada de Laplace. Então, se há cancelamento, nós temos que fazer análises distintas aí para a estabilidade assintótica e Bibo, né? Então, o sistema ele vai ser assintoticamente estável se todas as raízes elas estão no interior do círculo unitário e vai ser assintoticamente instável se você tiver ao menos uma raiz fora do círculo ou se existirem raízes repetidas sobre o círculo. Já o sistema vai ser marginalmente estável se não existirem raízes fora do círculo unitário e existirem uma ou mais raízes não repetidas sobre o círculo. Lembre-se que o que prevalece é a instabilidade. Depois, o fato de ser marginalmente estável e por último, né, a gente tem aí os modos relativos à estabilidade que estão por último. Nós temos ainda a resposta em frequência de sistemas discretos, né? Nós vimos lá nos sistemas contínuos que a resposta em frequência ela desempenha um papel muito importante na análise de sistemas, quando a gente está considerando entradas senoidais. Então, no caso contínuo, né, se a gente tiver uma entrada z elevado a n, exponencial desse tipo, a saída vai ser o h de z vezes o z elevado a n. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o z é igual a e elevado a j ômega. Nós aqui estamos utilizando a notação ômega maiúsculo no lugar do ômega minúsculo usado lá nos sistemas contínuos. Então, substituindo, né, o z por e elevado a j ômega, nós vamos ter que essa correspondência entre entrada e saída. E se nós pegarmos e utilizarmos a identidade lá do Euler, que elevado a j ômega n é igual ao cosseno de ômega n mais o j seno de ômega n, e tirarmos a parte real, então a gente vai ter essa correspondência, né, que a parte real da entrada vai ser a parte real da saída. Então, é o que está colocado aqui. Parte real do elevado a j ômega n vai ser o cosseno de ômega n. Então, a gente pode usar o fato, né, que o h de elevado a j ômega ele pode ser colocado na forma polar, já que ele vai ter um número complexo em geral, então ele tem o seu módulo e a sua fase. E aí, né, nós ficamos aqui com a seguinte correspondência, ou seja, se a gente coloca um cosseno de ômega n na entrada, a saída vai aparecer o mesmo cosseno de ômega n, mas defasado e
com a sua amplitude modificada, né? Então, aqui, né, a gente, considerando a entrada x de n igual a cosseno de ômega n, nós vamos ter a saída respectiva. Nós podemos colocar aqui uma fase θ na entrada x de n, isso aqui não tem problema, e a gente teria aqui a saída para esta entrada. Então, o que é que a gente deve levar em conta ao calcular esta resposta em frequência? Para a gente fazer essa substituição, o z elevado a j, elevado a j ômega, ele vai ter que estar na RDC do H de Z. Para isso, o sistema ele vai ter que ser biboestável. Aqui a gente está falando de sistemas causais, então há essa implicação. E aí a gente vai ter as consequências, né? O que é que vai ter? A amplitude da senoide ela vai ser amplificada ou atenuada, dependendo aí do módulo do H, e nós vamos ter um deslocamento de fase. Então, o gráfico do módulo a gente vai chamar de resposta de amplitude e o gráfico da fase a gente vai chamar de resposta de fase. Se a gente junta os dois gráficos, né, amplitude e fase, a gente vai ter a resposta em frequência de um determinado sistema. Ainda a gente tem uma discussão, né, sobre as senoides práticas elas serem de duração finita aqui na nossa análise, a gente está usando senoides de duração infinita, como está colocado aqui, né? Mas isso não tem problema. Se a gente considerar o caso de senoides de duração finita, lá, lembre-se lá da análise feita lá com a transformada de Laplace, que nós vamos ter os modos naturais do sistema que vão desaparecer, e no regime permanente, né, a nossa entrada lá no regime permanente, ela vai corresponder a uma senoide aí daquele tipo, né? Os componentes transitórios vão desaparecer e a gente vai ficar só com o termo senoidal. Como é que a gente faz a analogia disso no caso de senoides contínuas, né, com esse modelo que a gente está colocado aqui? Então, normalmente a gente tem senoides contínuas do tipo cosseno de ômega t, t minúsculo, e a gente amostra essa senoide a cada t maiúsculo segundo. Então, é como se a gente estivesse tirando a fotografia das amplitudes do sinal a cada t segundos. Então, se a gente faz isso, né, faz a substituição do ômega, quer dizer, do t por nt, a gente vai ter isso aqui. E se a gente fizer a correspondência, né, a gente tem o caso discreto, né, a gente tem n ômega maiúsculo, então a gente fazendo essa correspondência, nós vamos ter esse ômega maiúsculo igual ao ômega t. Então, você pode ter a interpretação, como pode dizer, do ômega maiúsculo como sendo o ômega lá do caso contínuo, multiplicado aqui por um tempo de amostragem que vai depender aí de como se converte de contínuo para discreto. Uma das questões importantes a levantar, né, que ao contrário dos sistemas contínuos, aqui no caso discreto, o H de elevado a J ômega, ele vai ser uma função periódica de ômega, né, com período de 2π. Isso aqui é fácil de ver, né, por conta dessa exponencial complexa, se a gente fizer, pode observar que esses termos são iguais, né, porque você vai ter elevado a J ômega vezes elevado aqui vai ter um J aqui também, né? O J é 2m, na realidade esse J é para estar aqui fora. E o que é que acontece, né? Se a gente fizer elevado a J 2πm, a gente vai ter um cosseno de 2πm mais um J seno de 2πm,
e isso aqui vai dar 1, né? Então, a gente vai ter algo que vai ser 1 multiplicado por esse elevado a j ômega, então vai ficar igual aqui dos, dos lados, né? Então, há essa periodicidade aqui do H de J ômega, e isso aí vai se refletir nas respostas de amplitude fase, né? Então, o, a gente, como vai ser algo que vai se repetir, não vai considerar toda a faixa de frequências possíveis. A gente pode estar restrito aqui a um intervalo aqui que a gente chama de faixa fundamental ou ômega A, e vai de menos π a π, né? Note que a duração desse intervalo é de 2π e essa função vai ficar se repetindo em intervalos de duração 2π. Por último, nós podemos falar na conexão entre as transformadas de Laplace e Z. Essa conexão ela é bastante explorada na teoria de controle, quando você vai usar as ferramentas do controle analógico, você vai transpô-las para o controle digital. Então, é usado aqui essa correspondência entre as transformadas. A ideia aqui é que se você tem um sistema discreto, né, ele está operando aqui sobre um sinal discreto na entrada e produzindo aqui quer dizer, produzindo um sinal discreto aqui também na saída. Então, se a gente poderia fazer uma analogia, né, então nós poderíamos querer um sistema contínuo que fizesse a mesma coisa, pegasse aqui um sinal, nesse caso aqui, ele é o equivalente do que a gente tem aqui, só que observe que temos impulsos no lugar das amplitudes. Então, aqui são impulsos com os valores aqui das amostras. Então, esse sistema contínuo, ele está fazendo um análogo aqui desse sistema discreto. Ele está gerando aqui essas amplitudes de saída aqui também multiplicados por um impulso. Então, para fazer essa correspondência, né? Então, temos a representação das entradas e saídas do lado do sistema contínuo. Observe aqui que temos os impulsos deslocados multiplicados pelas amplitudes, tanto para x quanto para y. E o que é que esse sistema precisa fazer, né? Um sistema discreto, na realidade, ele está fazendo operações de deslocamento lá, atrasos, né, por assim dizer. Então, termos está fazendo operações do tipo 1 sobre z, que equivalem a atraso. Lá no lado contínuo, ele vai estar fazendo operações do tipo elevado a menos st, que são atrasos aqui também equivalentes no sistema contínuo. Então, na realidade, né, se a gente está procurando essa equivalência entre discreto e contínuo, se a gente pegar 1 sobre z correspondendo a isso aqui, a gente vai ter que o z vai corresponder ao o elevado a st. E a gente teria aqui um tipo de sistema que realiza essa operação equivalente. Então, tirando as transformadas de Laplace lá dos ambos os lados, né, do x e do y, nós temos aqui a transformada de Laplace equivalentes, né, porque aqui a transformada de Laplace do impulso vai ser 1, mas esse impulso está deslocado, então aqui a gente tem o deslocamento respectivo. Então, nós ficamos aqui com uma igualdade, né? Observe que a gente tem aqui lado y, aqui do lado x, e aqui o sistema que está fazendo essas operações de deslocamento. Se a gente fizer o z elevado a st, observe que a gente chega aqui no que está colocado embaixo, né? Que isso daqui, né? Nada mais é do que o y de z. Aqui nós temos o h de z, porque nós fizemos a substituição. E aqui nós temos o x de z. Então, note que para
fazer a correspondência do contínuo para o discreto, o Laplace para o domínio Z, nós fizemos essa transformação, né? Nós fizemos a correspondência de Z com E elevado a ST. Então, nós temos essa mudança de variável, né? Pegamos o Laplace, né? E obtivemos aqui a correspondência em Z. E a gente também pode fazer o contrário, né? A gente pode pegar aqui o Z e passar aqui para o S. Se nós fizermos aqui essa correspondência, é só tirar o logaritmo Z igual a 1 sobre T, logaritmo natural de Z, né? Então, isso será usado por vocês, meninas, como o controle discreto, controle 2 na Univasf, e é isso.